Meu nome atual é Neide da Rocha Palumbo, mas o meu nome de origem da minha família é Neide da Rocha Medeiros. Meu pai, em 1938, ele veio aqui para São Sebastião com a sorveteria Rocha. Por quê? Ele era de Paraibuna, né? E veio trabalhar na Companhia dos Ingleses. E a Companhia dos Ingleses, depois de um tempo, fechou, devido à guerra, os navios que eram afundados, e o pessoal da Companhia dos Ingleses exportava laranja e banana para a Inglaterra, mas os navios começaram a ser afundados e a Companhia dos Ingleses fechou. Foi todo mundo para a rua. Papai foi para Caraguatatuba abrir um bar, em Caraguatatuba, e comprou uma casinha. Ele tinha, nessa época, 27 anos. E ele conheceu a minha mãe, que tinha 17 anos, e casou com ela, em Caraguatatuba. Mas teve um problema sério, que lá em Caraguatatuba, a energia não conseguia mover o motor da máquina, da sorveteira. Então ele pensou, então eu vou para São Sebastião, porque lá está começando a construção do porto, e tem muita gente, né? Tem dinheiro em São Sebastião, que em Caraguatatuba não tem. E ele queria abrir a sorveteria na Rua da Praia, mas a ponte do Porto Novo era de madeira. E a sorveteira era toda em mármore, era enorme e pesadíssima. E ninguém se atrevia a atravessar aquela ponte de madeira trazendo a sorveteira. Foi um desastre. Papai conversava com um, conversava com outro. Ah, não, é muito perigoso, o caminhão pode cair na água, já morreu muita gente ali naquela ponte e tudo. Eu sei que ele conseguiu convencer uma pessoa a trazer a sorveteira. Começou a fazer sorvete na Rua da Praia. Aí tinha uma ocasião que a sorveteira quebrava. O motor da sorveteira pifava. O que acontecia? Ele distribuía sorvete para todo mundo, porque não podia estragar, né? Porque a hora que o sorvete desmanchava tudo dentro da sorveteira, perdia, né? Aí era festa da criançada, todo mundo tomava sorvete de graça. Aí ele passava um telegrama para Mogi das Cruzes, para trazer um mecânico de lá. O mecânico vinha com a mulher dele, se hospedava em casa, claro, ficava uma semana, era uma festa, era a festa do sorvete. O mecânico, aos poucos, ia consertando o motor, quando estava tudo prontinho, o mecânico ia embora. Então, na minha casa, quando chegava alguém de fora, a minha mãe caprichava na comida, né? Era uma delícia a gente receber esse mecânico. Então, era um mal e um bem ao mesmo tempo. Conclusão. Em 42, quando eu nasci, essa cidade era um vilarejo. A parte da cidade terminava ali onde agora é a Guarda-Mor Lobo Viana. O resto era sítio. Então, mesmo ali no centro da cidade, tinha o sítio do Seu Emídio, onde depois foi a Confrio, né? E agora é o Semar. E ali tinha fruta de tudo quanto era qualidade. A criançada pulava o muro para roubar fruta, Seu Emídio ficava furioso e brigava com as crianças, chamava a polícia, era um auê. E o sítio do seu Giacomo Passini, que é onde depois morou o Alvinho e ainda mora a Marisa, ali era outra chácara. Então, ali perto pertinho da cidade mesmo, eram várias chacrinhas, onde é a Petrobras hoje. Então o piquenique da escola era nessas chacrinhas. A gente passava a tarde lá, fazendo piquenique, sabe? Explorando os riachinhos, que tinha peixinho, fruta de monte. E papai fazia sorvete com fruta que vinha da ilha. Era o tempo do caju, vinha aqueles balaios enormes de caju, caju amarelo, caju vermelho, mas nossa, aquilo era lindo. O tempo das mexericas enormes. E a lenha que a mamãe recebia da ilha vinha molhada de alga salgada. Coitada da mamãe, ela penava naquele fogão a lenha. Aí fazia o fogo e começava a sair muita fumaça, a mamãe com o olho vermelho, xingando, brava na cozinha e aquele fogo que não ia para frente. Conclusão,
Quando apareceu o fogão a gás, a mamãe ficou tão feliz. Até ela morrer, ela dizia, eu abençoo todo dia quem inventou o fogão a gás. É uma coisa muito maravilhosa. Aquele foguinho azul que não suja a panela, você não precisa ir pegar areia da praia para arear a panela. É tudo limpinho, tudo maravilhoso. Ah, tem gente que gosta de fogão a lenha, eu odeio, detesto o tal do fogão a lenha. E aí era o progresso chegando, né? A gente não tinha geladeira, então todo dia tinha que comprar o mantimento no Seu Isidro. Então o Seu Isidro pegava um rapazinho com uma bicicleta, ele ia com uma cadernetinha, o que a senhora precisa hoje? Aí a mamãe dizia, eu quero carne seca, quero bacalhau. O bacalhau era comida de pobre, a gente comia 2, 3 vezes por semana bacalhau. Era muito maravilhoso. Bacalhau com batata, bacalhoada, a mamãe se acabava. E era muito barato, né? E o peixe seco que vinha da ilha. O pessoal chegava da ilha nas canoas, ali na frente da praia, batia com o remo na canoa, chamando o pessoal para comprar. Aí o pessoal dali, todo mundo morava ali, né, no centro da cidade, corria todo mundo para comprar peixe na praia. Aí tinha uns homens ricos da cidade que chegavam, quanto é o peixe? O peixeiro dizia, é 3 por 10, 3 chaleletes por 10. Mas que tão caro? Aí o peixeiro dizia, se querer, querer, se não querer, deixar. E o dinheiro é vosso, o peixe é meu. A pessoa comprava, né? Porque reclamava por reclamar. Aquele peixe gostoso. Eu não sei se a boca da gente mudou ou foi o peixe, porque o peixe era maravilhoso. Que delícia! Um pirão de tainha. Gente, era uma coisa maravilhosa. A farinha também vinha da ilha, aquela farinha gostosa, fresquinha, torradinha, né? Então a gente comia muito bem. Então era o tempo da fruta, era uma coisa maravilhosa. Não existia fruta assim o ano inteiro, né? Tinha o tempo da laranja, tinha o tempo da banana, tinha o tempo do abacate, que a gente comia com café. Abacate substituía o pão. Era café com abacate e farinha. Era o jeito de se comer bem, né? E era uma alimentação boa, né? Era uma alimentação nutritiva, gostosa. E tinha 3 padarias na cidade. A padaria do seu João Teixeira, a padaria do seu Armando Datino, que era prefeito da cidade, e a padaria do seu Jerônimo, que era do pai do Zeca Padeiro. Mas quando chegava 10 horas da noite, saía o pão doce na padaria do seu Armando. Gente, o cheiro do pão doce invadia a cidade. A gente corria lá com uma moeda de um cruzeiro, né? E já batia lá na porta da padaria e já pegava um pão doce daquele recheado com coco. Meu Deus, que coisa deliciosa! E 3 horas da tarde a gente fazia fila no São João Teixeira para pegar ou o pão comum ou a meia-lua. A meia-lua era qualquer coisa de maravilhoso. Então formava aquelas filas, sempre a criançada que ia comprar pão, né? Aí eu voltava com aquele pão quentinho, a mamãe já estava com o café pronto, botava num bule, colocava bastante manteiga naquele pão e eu levava correndo para o bar do papai, para ele tomar o café fresquinho, sabe? Aí ele, nossa, quando tinha gente de fora ali, ele até dividia, mas na verdade ele queria era tomar aquele café sozinho. Quando era dia de domingo, 3 horas tinha matinê no cinema e eu não podia perder um capítulo do Flash Gordon, que a gente chamava Franz Gordon, porque eu não sabia falar inglês, né? Flash Gordon. E era uma coisa maravilhosa. Aí eu chegava com o café correndo, papai, me dá dinheiro, porque não era matinê. Ele me dava um dinheiro, eu corria lá, comprava a entrada e corria para o cinema, que era a maravilha do domingo. Ninguém faltava na matinê para não perder nenhum capítulo, né, do seriado que passava antes do filme. Depois era o filme do Gordo e o Magro, era aqueles filmes antigos e gostosos de ver, né? E de noite, o cinema era no meu pai, né? Passavam os filmes para adulto, mas não tinha censura, então qualquer um podia entrar no cinema, sabe? Aí tinha aqueles filmes mexicanos meio escandaloso, né? Mas a criançada tudo via, ninguém ligava. E quando chegava no fim do mês, papai recebia de São Paulo a lista dos filmes que ele tinha que passar no cinema. Ele levava a lista para casa e a gente escolhia os filmes que a gente gostava, né? Porque a gente já conhecia mais ou menos. E dia de sábado e domingo eram os filmes caros. Era filme colorido e papai gostava muito do Gavião e a Flecha. Todo mês ele queria comprar o Gavião e a Flecha. Aí ele falava, marque aí o Gavião e a Flecha. Mas papai, de novo? É o filme que eu gosto, eu quero que ponha aí na lista. Então,
O filme era assim, todo dia passava um filme diferente no cinema. Todo dia. Vinha pelo ônibus, né? O rapaz que trabalhava no cinema ia na agência, entregava o filme de ontem e já pegava o de hoje. E o Nereu, que anunciava no alto-falante o filme que ia passar de noite. Só que o Nereu era gago, olha só. Mas na hora de anunciar o filme no alto-falante, ele não gaguejava. Era um negócio fenomenal. Aí antes de começar o filme tinha música, uma música bem bonita no cinema, né? A gente entrava mais cedo para ficar lá curtindo a música, depois passava o filme e era uma coisa maravilhosa. Tinha um homem que trabalhava no Correio, que ele ia no cinema só para dormir. Aí ele entrava, começava o filme e ele dormia. Na hora que o filme acabava, todo mundo saía, ficava ele lá dormindo. Aí o empregado do cinema ia lá sacudia para ele acordar, porque senão fechava o cinema com o homem dentro. Era assim todo dia, ele não perdia um filme, mas não via nada, só ia no cinema para dormir. Era muito interessante. 5 filhos. Eu era mais velha, né? Eu nasci em 1942 e aí depois disso o papai comprou aquele prédio que é o cinema, que foi o cinema, né? Que agora é o Satélite, e nos fundos do cinema ele fez uma casinha para nós. Então nós morávamos nos fundos do cinema. Da minha cozinha a gente escutava tudo que acontecia no cinema. Então não era só filme que passava, porque tudo quanto era festa era no cinema. Tinha teatro, tinha uma pessoa que vinha tocar violino, tinha um cara que vinha fazer mágica, tudo era o espaço que tinha, né? E todo mundo ia. E as festas do grupo escolar, todas no cinema. Quando chegava perto do fim do ano, a dona Verena, que era uma grande pianista, ensaiava a criançada para fazer teatro, né? Aí ela tocava piano e a gente cantava e tinha os números de teatro no palco do cinema. Aí eu entrei no grupo, na verdade, com 6 anos e meio, porque o papai lá no bar, que conversava com todo mundo, né? E no Bar Esporte era o lugar onde se reuniam as pessoas importantes da cidade. Os vereadores iam no bar para conversar antes da reunião da Câmara. Então, quando eles iam para a Câmara, eles já estavam com tudo resolvido, porque já tinha resolvido tudo no bar. E o pai da Deise e da Marisa, seu Joel, falou para o papai que a Deise e a Marisa, com 5 anos e meio, já sabiam ler jornal. Aí o papai falou, mas isso é um desaforo muito grande, a minha também vai ler. Aí ele me colocou na escola da Dona Laura Mota. Dona Laura Mota, ela morava ali agora onde é aquela casa ecumênica. Era uma casa bem velha, bem antiga e dava aula. Quando eu entrei na escola, com 6 anos e meio, não tinha feito 7 ainda, porque eu fazia 7 em julho, eu já sabia ler, já sabia escrever. Então eu só fui no dia da prova, para fazer a prova para passar para o 2º ano. Quando eu entrei na escola, na verdade, eu não fiz o 1º ano, eu fiz o 2º. E a minha classe era com a dona Cotinha, e a classe era dividida. Uma parte era 2º ano, outra parte era 3º ano. E na parte do 2º ano eram poucos alunos, né? E eu era muito distraída, a professora dizia que eu vivia no mundo da lua, sonhadora, não prestava muita atenção. Quando chegou no fim do ano, eu nem fui ver se eu tinha passado, se eu não tinha passado. E estava em casa sossegada, jantando, escutei uma barulhada no cinema. Falei, ipa, tem festa, vou lá. Eu com vestido de chita, um tamanquinho no pé, né, que já tinha tomado banho. Naquele tempo a gente tomava banho e calçava um tamanquinho para não sujar o pé, né? E um vestidinho de chita. Fui lá para saber o que estava acontecendo. O cinema estava apinhado. E o pessoal se empurrando para entrar, não tinha mais lugar para sentar. Quando eu cheguei na porta, né, furando aquele pessoal para entrar, uma professora me puxou pelo braço. Vem aqui, menina, você vai ganhar um prêmio. Falei, Jesus amado, eu vou ganhar um prêmio. Entrei, ela me botou sentada na primeira fila. Aí começaram a entregar os prêmios, né? Para a 4ª série, 3ª série. Quando chegou na minha vez, eles estavam entregando uns livros de história enormes, coloridos assim, e as meninas todas bem arrumadas, com aqueles vestidos de tafetá, com aqueles laços enormes no cabelo, meio bem arrumada, e eu com aquele meu vestidinho de chita ali no meio sem graça, né? Quando chamaram o meu nome, eu falei, ai, graças a Deus, eu vou ganhar um livro de história. Eu era apaixonada por livro.
Me chamam no palco para receber o prêmio, né? Porque eu tinha passado em primeiro lugar para o terceiro ano, porque na verdade ninguém passou. Só passei eu com 65. Aí eu ganhei essa lata de talco Palmolive, que era uma lata verde com os patinhos. Quando a gente girava a lata, os patinhos corriam um atrás do outro. Era muito interessante, só que eu odiava talco. Até hoje eu não uso talco, talco é uma coisa tão inútil. Eu fiquei tão envergonhada com aquela lata de talco na mão, que eu levantei e fui embora para casa. Eu cheguei em casa, peguei na lata de talco, joguei em cima do guarda-roupa para nunca mais ver. Porque eu achava que eu ia ganhar um livro, né? Todo mundo ganhou livro e me dão essa lata de talco. Foi uma coisa mais triste na minha vida. É São Sebastião do meu tempo de menina. Então as aventuras que eu vivi na minha criancice, desde 2 anos e meio de idade, que eu fiz cocô na rua e o prefeito teve que me levar pela mão até o bar do papai, porque eu não conseguia andar. Isso eu tinha 2 anos e meio, eu já fugia de casa. Apanhava da minha mãe, mas apanhava, porque eu desobedecia. Ela dizia, você fica sentadinha aí. E a gente era vizinho do Bibinho. Aí o Bibinho me via fugir, porque eu já saía disparada, né? Olhando para trás para ver se a mamãe não via. Ele já gritava, Dona Dita, a Preta tá fugindo. Ele dizia, Bibinho, pega ela para mim. Ele corria, me agarrava pela cintura e eu vinha sapateando e mordendo o braço dele. E ele me devolvia para a mamãe. A mamãe me batia, me botava para dentro, trancava a porta e escondia a chave. Ficava eu presa. Aí ia brincar no quintal, brincar de missa. Eu gostava de brincar. Colocava um pano de prato numa vassoura e saía fazendo via sacra. Aí eu cantava, em latim, hein? Agnus Dei que tollis peccata mundi, miserere nobilis. Na primeira estação Jesus caiu inventando as coisas, sabe? E a minha vizinha, a mãe do Bibinho, era crente. Aí ela ficava espiando pelo buraco do muro e rachando de dar risada. Mas como é que essa menina fala latim? Eu falei, eu aprendo com o padre, por quê? Não pode falar latim. Agora, as histórias foi assim. Essas histórias, elas não podem ser escritas, porque é oral. Porque se eu ponho no papel, ela perde completamente a graça. Porque tem a pronúncia, porque tem a maneira de trocar o V pelo B. Tem coisas que não dá para você colocar no papel. Né? Ela tem que ser coisa falada mesmo, tem que ser falada. Agora, quando eu morava na costa, principalmente no Paúba, eu ouvia muita história, principalmente das velhinhas. À tarde a gente ficava costurando, conversando e elas contando história. E eu fui guardando aquilo na cabeça, mas não com a intenção de contar, né? Foi uma coisa que foi se acumulando na minha cabeça, foi se acumulando. E eu fui captando o cotidiano, a vida daquele povo. Então hoje o que eu conto é a vida das pessoas. Eu não invento as coisas, são coisas que realmente eu ouvi. Hoje em dia eu nem sei mais onde que eu ouvi, porque já tem mais de 30 anos, né, que eu sou aposentada. Isso daí, não convivo mais com esse linguajar típico, e que aliás está acabando, né? Muito pouca gente ainda tem o linguajar típico caiçara. Então é uma coisa que eu não quero deixar que morrer. Eu não quero que as pessoas esqueçam que nós temos essa história, que nós temos esse cabedal tão rico, né, no linguajar, que era uma coisa linda, era uma coisa bonita. Eu falaria que o sentimento é a coisa mais importante que a pessoa pode ter. Não adianta você ter tudo na sua vida e não ter sentimento, não ter emoção de viver, não ter essa alegria de você poder ter amigos, de você poder conversar com as pessoas, de você poder transmitir aquilo que você tem no seu coração de bom, para que o mundo se modifique, para que a Terra seja um planeta de luz. É isso que nós precisamos, essa é a nossa missão, transformar esse planeta. Está tudo muito errado, muito tosco, né? Mas nós temos dentro de nós, cada um tem dentro de si, uma coisa boa, e é isso que a gente tem que pôr para fora, viver com alegria, viver com amor, viver com amplitude.
Esse é o nosso objetivo, transformar o planeta. Essa paixão pelo bordado começou porque eu era muito andeja. A mamãe dizia que eu vivia pela casa dos outros, sabe? Naquele tempo as mães não gostavam, né, que a gente saísse assim e ficasse andando para lá para cá. Então ela me pôs na aula de bordado com a dona Filhinha Orcelli, que morava ali em frente da igreja. E ela trabalhava ensinando crianças a bordar. O primeiro bordado que eu fiz, eu achei tão lindo, bordei com tanto capricho. Quando eu fui ver, eu tinha feito ele grudado na saia. Aí a professora teve que desmanchar tudo, porque estava horrível. E aí eu aprendi, porque todo ano, no fim do ano, tinha uma exposição do Grupo Escolar Henrique Botelho, que eram os bordados feitos durante o ano pelos alunos. Como eu gostava muito de andar pela rua, e não acabava nunca o bordado, né? No fim, quem fazia junto comigo era a mamãe, né? Que dava aquela força para o bordado ficar pronto para ir para a exposição. Quando chegava na exposição, os bordados eram engomados, né? Lavados, engomados, colocado renda em volta. E aquele salão do Henrique Botelho ficava cheio de coisas bonitas. A cidade inteira ia lá visitar. Porque naquele tempo, como não tinha televisão, qualquer coisa que tinha na cidade, todo mundo ia. O povo era animado. E a exposição ficava cheia de gente, todo mundo elogiando os trabalhos, aqueles bordados, aquelas coisas todas. Mas, na realidade, quando eu era criança, eu não dava muito valor para isso, não. Eu fazia aquilo porque a mamãe obrigava, mas foi bom, viu? Porque depois que eu me aposentei, que eu trabalhei 26 anos como professora, e me aposentei, eu comecei a bordar, costurar, fazer as coisas que eu sabia que me davam prazer, né? Que eu nem sabia que sabia. E comecei a bordar livrinho, comecei a bordar almofadas com figuras de Nossa Senhora. Eu tenho todas as Nossas Senhoras. A que eu mais vendo é a Nossa Senhora Aparecida, que todo mundo tem preferência. Mas eu faço tudo quanto é Nossa Senhora, a Virgem de Guadalupe, Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora da Conceição. Só não gosto de fazer aquela que tem aquelas facas assim no peito, Nossa Senhora das Dores. Não gosto de fazer aquela. Mas o resto, mas se pedir, encomendar, eu faço, né? Mas não gosto de fazer. E de manhã eu levanto já com aquele entusiasmo. Ai, hoje eu vou terminar um livrinho, hoje eu vou começar um trabalho novo, hoje eu vou fazer isso. Então é uma coisa que me dá alegria. Eu vivo alegre, eu vivo feliz, porque eu faço o que eu gosto, eu vendo nas feirinhas, eu faço por encomenda, sabe? Então, me dá motivo para viver. É uma coisa. Eu já tenho livros e outros trabalhinhos que eu faço no mundo inteiro. Tem na Austrália, tem na França, tem na Alemanha, tem no México, tem nos Estados Unidos, em vários países do mundo. Então eu estou me espalhando. Quando eu era bem pequena, a prefeitura tinha uma biblioteca. E eu quase todo dia estava enfiada naquela biblioteca, pegando livro, emprestando livro, devolvendo livro, sabe? Sempre gostei muito. E o papai me incentivava, porque ele gostava de ler e contar as histórias pra gente à noite. Antes de dormir, ele contava história. A minha avó também gostava de contar história. Umas histórias bem esquisitas, né? Mas era delicioso. Então eu ouvia e guardava aquilo dentro de mim e peguei gosto por contar histórias. Depois eu fiquei pensando, meu Deus do céu, a vida hoje em dia mudou tanto, as crianças são tão diferentes, né? Por exemplo, elas são acostumadas a ver televisão, a olhar no celular, então às vezes a gente está falando, elas saem de perto, deixam a gente falando porque acham que é televisão, é a mesma coisa que televisão. E aí eu fiquei pensando, aquela cidade que eu vivi quando eu era criança não existe mais. Então eu preciso contar para os meus netos, para as pessoas de hoje em dia, como foi a minha infância. O que eu me diverti, como eu era feliz, como eu fui uma criança feliz, porque eu era muito livre. A gente tinha brincava no jardim, brincava em volta do coreto, brincava na praia. A praia da frente, quando era tempo de dezembro, janeiro, que fazia calor, tinha
dezenas de crianças brincando, sabe? Parecia uma passarinhada, aquela criançada gritando e pulando e mergulhando na chata, que era perigoso, né? A chata era um barco de ferro que tinha ali todo estropiado. E a criançada subia no barco e pulava no mar. E as mães tinham horror, né? Porque o menino morreu de tétano porque machucou o pé ali. Mas a gente não ligava, brincava do mesmo jeito. Então era uma coisa divertida. E as festas principais que a gente ia eram as festas da igreja. Então era a festa de Santo Antônio para ganhar doce, era a festa de São Sebastião para a gente ir na procissão, para cantar, né? Então era uma coisa muito divertida, mas tudo para mim era diversão, sabe? Eu tinha muitas amigas, eu passeava, fazia piquenique na Praia Grande, brincava ali na frente da praia, na areia. Ali tinha um cipó, que a gente tirava as folhas do cipó e fazia corda para pular. Era muito divertido. Então, isso que eu quis passar para as crianças de hoje e também para os adultos que quando leem o livro voltam para a própria infância, né? Que era tudo mais ou menos igual. Então esse livro me deu muito prazer, muita alegria pelo retorno, sabe? Gente que eu nem conheço me liga, me telefona, me escreve, falando o quanto o livro tocou, né? Na emoção da pessoa, porque o livro ele tem que ter uma coisa assim de emoção, de sentimento, de coisa boa, né? Não só descrever coisas, né? Mas contar o que a gente tem por dentro. Então foi isso que eu quis passar nesse livro e foi bom, foi muito bom. Olha, a minha amiga que a gente não se desgrudava era a Ruth Zineck. Ela o ano passado faleceu. Né? Ela tinha a minha idade, mas a gente fazia tudo junto. Ia estudar na casa dela. Quando o papai tirava as válvulas do rádio para eu não escutar novela, porque eu ia mal na escola porque passava a tarde inteira escutando rádio, eu ia estudar na casa dela, quer dizer, enganava a mamãe e o papai que ia estudar, né? Mas era para escutar as novelas da Rádio Nacional. Esta história de amor e sofrimento ficou interrompida quando o Dr. Alberto Limontas chegou à suntuosa residência de Graziela Garcia e a gente subia na goiabeira com o livro de matemática, sabe? Ia no quintal brincar, saía de canoa. E, na verdade, eu sempre ia mal na escola, porque estudar mesmo que é bom, não estudava. Éramos nós duas naquela farra. Tudo que a gente fazia junto. Eu acho que foi na década de 60, porque foi quando eu me casei, né? Tive meus 5 filhos, que são pessoas maravilhosas, graças a Deus, e vivi muita coisa. Eu fazia, junto com as minhas filhas, eu fazia teatro, eu fiz várias peças que a gente viajava numa Kombi da prefeitura para várias cidades levando o espetáculo. Tive um bloco de carnaval que durou 10 anos, que era muito divertido. Era uma delícia, porque todo mundo se juntava lá em casa e era aquela farra para a gente brincar na avenida. Depois de 10 anos, eu descobri que eu não estava mais brincando carnaval. Eu estava trabalhando o carnaval. Eu falei, gente, não é isso que eu quero. Esse livro, Crônicas de Quarteirão, ele foi escrito pelo Alvinho, que é o Álvaro do Orcelli, né? E eu. Então nós fizemos um apanhado do centro da cidade, dos prédios principais, né? Aí eu me lembrava de quando a gente ia para Caraguatatuba de ônibus para estudar lá no ginásio, né? Porque aqui ainda não tinha. Então eu escrevi assim, ó, quando ainda não havia ginásio aqui em São Sebastião, quem saía do grupo escolar Henrique Botelho tinha que estudar fora ou então parar de estudar no curso primário. Saía daqui um ônibus para levar os estudantes até Caraguá. O ônibus ia lotadinho, lotadinho. Lá pelas 11 horas da manhã, a gente já saía catando o ônibus para pegar lugar sentado. Quem ficasse parado esperando pelo caminho, estava dormindo no ponto. Por isso, quando o seu Natalino, motorista, estacionava o ônibus numa sombra na rua da praia, íamos invadindo o carro e toca esperar, esperar, esperar. Quando o ônibus quebrava, então era uma festa. A molecada corria para a praia brincar. E o seu Natalino, coitado, ficava num nervoso danado, tentando controlar os encapetados. Ele também tinha os seus dias de complacência. E então ele parava para os moleques catarem coquinho.
A estrada não era boa como agora e a viagem demorava. O ônibus ia devagar, 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 enquanto eu ia enjoando. Vomitava no pé dos outros, era uma desgraça. Ter uma caiçara é você saber viver o seu dia a dia, sentindo essa paz, essa coisa boa que esse lugar te proporciona. É você se integrar com o meio que você vive, é você ter a alegria de viver nesse lugar mágico, maravilhoso que é o nosso litoral. Só ter esse mar que a gente está escutando daqui, isso daqui já é mágico, já é uma coisa maravilhosa. Isso leva uma doçura para a sua alma que não tem preço. Isso é ser caiçara.